Salve, seu Jogamundo, tudo suave? Bom, hoje é dia de você aprender a jogar de Irelia. Hoje você vai aprender sobre suas habilidades, ordem de up de skills, builds, runas e muitas outras dicas. Ah, e eu já quero pedir o seu like pra dar aquela ajuda que você sabe que esse vídeo dá um trabalhão pra fazer, beleza? Então, bora lá conhecer a dançarina das lâminas, mais conhecida como Irelia? Bora pro vídeo? Pra começar, é importante dizer que a Irelia é uma lutadora, ok? E sua lane principal é no top, então o vídeo é mais focado pra ela nessa lane, mas fazem ela com frequência no mid e às vezes na jungle. Mas independente da rota em que você pretende jogar com ela, esse guia vai lhe servir. A passiva dela funciona assim: cada habilidade da Irelia vai aumentar uma barrinha aqui debaixo da sua vida. Ah, você também pode conferir um indicador aqui também. E a cada stack você ganha um pouquinho de velocidade de ataque. Repara que normal eu tenho 1.01 de velocidade de ataque. Agora eu vou mandar minha primeira habilidade e voltar a abrir o painel. E pode reparar que agora aumentou um pouco. Cada stack aumenta um pouquinho. Você pode tacar até 4 vezes e dura 6 segundos. Mas se você continuar atacando, fica direto. É só você se manter atacando para manter a velocidade de ataque. Quando você chega no quarto stack, você ganha dano mágico adicional no ataque básico. Repara que quando eu chegar no quarto stack, meu ataque básico, que antes só tirava dano físico, agora vai causar também dano mágico. E antes que você pense em fazer Irelia AP, esse AP escala com dano físico, ou seja, quanto mais dano físico você tiver, mais dano AP você vai causar. Vamos à prática? Se liga, eu sem nenhum item comprado e atacando com full stack, causo 89 de dano físico e 55 de dano mágico. Agora vou base e comprar itens de dano físico. Olha agora eu causando 80 de dano mágico. Ah, e a última coisa, eu falei que cada habilidade estaca uma vez, né? Mas se uma habilidade atingir mais de um alvo, ela estaca de acordo com os alvos pegos. Se liga, vou usar a minha terceira aqui e vai pegar nos 4 alvos. Olha eu estacando o máximo de uma vez só. Ah, e a mesma coisa acontece com a sua segunda habilidade. Em sua primeira habilidade, a Irelia avança pra cima de um inimigo causando dano físico e se curando um pouco. Essa habilidade é bem simples assim: avança e se cura um pouquinho. Mas o mais importante dela é que se a Irelia avançar em um inimigo marcado, ela reseta e você pode avançar novamente. Ela só entra em tempo de recarga se você avançar em um campeão que não esteja marcado. Ah, sobre essa marca, nós já vamos falar dela mais pra frente nas próximas habilidades. Essa habilidade também causa um pouco de dano adicional a minions. É importante dizer que o jogo tem uma mecânica com a sua primeira habilidade, pra você saber se você consegue matar um minion pra poder resetar sua habilidade. Nesse momento a barra de vida dele fica meio rosadinha, significando que você pode mandar ali sua primeira e resetar, já que você vai executar o minion. Ao segurar sua segunda habilidade, a Irelia se defende de todos os ataques inimigos, reduzindo todo o dano recebido nesse estado. Você pode conjurar e soltar rápido, ou você pode segurar. Nesse estado, segurando, que você reduz todo o dano recebido. Ah, e escala com seu AP, então quanto mais AP você tiver, menos dano você vai receber estando segurando ali a segunda habilidade. Ao soltar essa skill, Irelia joga suas lâminas pra frente, causando dano físico a inimigos atingidos. E quanto mais você segurar, mais dano você vai causar. Se liga eu sem item nenhum segurando e soltando a habilidade rapidamente. Eu vou causar apenas 78 de dano. Agora, se eu segurar no máximo, eu causo 134 de dano físico. Ah, esse dano físico escala com AP também, ou seja, fazendo itens AP você também aumenta o dano físico dessa habilidade. E a última coisa é que no estado carregando a habilidade, você não pode ser interrompido, mesmo se um trash te puxar, por exemplo, ou se uma vaio tá em você. Da hora, né? Sua terceira habilidade pode ser conjurada 2 vezes. Ela serve pra você meio que fazer uma linha. Você seleciona um local primeiro e depois seleciona outro local formando essa linha. Inimigos pegos na área dessa linha são stunados e recebem dano mágico nesse momento do corte. E não menos importante, essa habilidade deixa os inimigos com aquela marca que eu falei pra vocês antes, que é importante pra que você resete a sua primeira habilidade, lembra? Essa habilidade é bem simples assim, você só vai criar essa linha e stunar todos os inimigos na área. Em sua ultimate, Irelia meio que dá um mortal pra trás, depois joga todas suas lâminas pra frente, que ao atingir inimigos causa dano mágico e depois elas se fincam no chão. Inimigos que passarem ou forem acertados pelas lâminas também recebem dano mágico e ficam lentos por um curto período de tempo. Ah, essa habilidade, assim como sua terceira, também marca inimigos, para que você resete sua primeira, lembra? Bom, a Irelia, como você pode ver, ela tem algumas habilidades que causam dano mágico, mas pelo amor de Deus, não vai fazer ela AP. Ela é uma lutadora, onde o foco do seu dano é no seu ataque básico, pois ela consegue se beneficiar muito de velocidade
velocidade de ataque. Além do seu ataque básico, sua primeira é também sua maior fonte de dano. É muito importante que você sempre consiga usar pelo menos 2 vezes sua primeira habilidade, sempre resetando ela utilizando-se da marca da sua terceira ou da sua ultimate. Utilize bem da sua terceira, tente stunar o máximo de inimigos possíveis na luta. Sua ultimate não só impede o inimigo de escapar graças à sua lentidão, mas também ela pode ser usada para iniciar jogadas, deixando todos os inimigos lentos para que sua equipe chegue a tempo. Não esqueça de sempre conseguir aplicar suas habilidades vezes o suficiente para estacar o máximo da sua passiva, para que você ganhe mais velocidade de ataque. Lembra? Quanto mais stack, mais velocidade de ataque. Comece upando sua primeira habilidade, ela é sua principal fonte de dano nas habilidades. Ou você pode começar upando sua terceira, se você achar que vai ter muita dificuldade ali no começo. Bom, depois de upar a primeira, upe sua terceira, para além de conseguir farmar safe, você pode talvez tentar um all-in, se acertar o stun, é claro. Logo depois, sua segunda. A ordem de prioridade de up então fica assim: upe toda a sua primeira, depois toda a sua segunda e depois toda a sua terceira. Comece sua build com Rei Destruído. Esse item é essencial para ela, já que ele concede dano, velocidade de ataque e vampirismo. Lembre-se que a Irelia é uma campeã que bate rápido e se cura muito, seja no seu alto ataque ou na sua primeira. Logo depois, feche sua bota de vampirismo, a Grevas Vorazes, e ela vai te conceder ainda mais desse vampirismo. Ou você pode optar por uma bota mais defensiva se estiver tendo problemas na rota, como a bota de defesa física ou a bota de defesa mágica. De terceiro item, pegue a Força da Trindade. Esse item te concede muitos benefícios que a Irelia se utiliza muito bem, como velocidade de ataque, dano físico e aceleração de habilidade, além, claro, da vida e sua passiva, que após lançar uma habilidade, seu próximo ataque causa mais dano. Ah, você pode trocar essa terceira opção pelo Ruptor Divino, se você perceber que no time inimigo tiver muito tanque, já que esse item dá dano baseado na vida do inimigo. De quarto item, vai de Limite da Razão. Esse item vai dar um burst na sua velocidade de ataque. Ele é um dos itens que mais te concede desse atributo, além de sua defesa mágica, é claro, mas atente-se que talvez não seja uma boa opção caso o time inimigo esteja full AD. De quinto item, pegue a Dança da Morte. Esse item é muito forte, já que te concede dano, defesa física, aceleração de habilidade, mas principalmente pela sua passiva, que, resumindo rapidamente, te cura com base no dano que você recebeu após uma eliminação. E de último item, pegue algo mais defensivo, como o Anjo Guardião. Esse item vai te ajudar a durar muito mais nas lutas, ainda mais nesse estado do jogo onde uma morte pode causar sua derrota. Não esqueça que build é situacional, então você tem que adaptar. Entenda o que os itens faz e veja o que se encaixa melhor para sua partida. Na runa essencial, a mais utilizada para ela é o Conquistador. Essa runa vai te auxiliar graças ao vampirismo e o dano que ela te proporciona, mas muita gente também joga com ritmo fatal por causa da velocidade de ataque a mais, ou até mesmo mata Kraken por causa do dano verdadeiro, excelente para times com muito tanque. Então saiba escolher o que se adequa melhor para sua partida. Nas runas principais, você escolhe primeiramente o Brutal. Essa runa vai aumentar o seu dano nos ataques básicos ao atingir campeões. Na segunda, você pega até a Morte. Aqui você vai causar um pouco mais de dano quando sua vida estiver abaixo de 60%. Ou você pode escolher o Golpe de Misericórdia, que vai causar dano quando o inimigo tiver com menos de 40% da vida. É meio que o oposto da até a Morte. Na terceira, com certeza você vai querer pegar a Lenda Linhagem. Essa runa vai te conceder até 7% de vampirismo. Não preciso dizer que ela ama vampirismo, né? Na runa secundária, você pode ir de crescimento excessivo se você quer durar um pouco mais na luta, graças à vida a mais que ela vai te oferecer. Perseverança se no time inimigo tiver muito controle de grupo, ou Osso Revestido, que basicamente bloqueia um pouco de dano que você vai receber. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenha dado pra entender como ela funciona, e me diz aqui o que você achou do vídeo, e me sugere também aqui nos comentários qual campeão que você quer que eu faça mais guias como esse. Ah, não esqueça de conferir que tem uma playlist aqui na descrição dos campeões que eu já fiz o guia. Ó, e não esqueça de se inscrever pra não perder nenhum vídeo como esse. Bom, eu sou o Taser, vou ficando por aqui, beijunda e até o próximo vídeo.